O transformador do mundo, Papua Nova Guiné. 12 de novembro. Salomão achava que conhecia a Bíblia muito bem. Ouviu o pregador que o leu na igreja de sua aldeia em Papua Nova Guiné. Ele acreditava no Deus do céu, mas nunca teve a oportunidade de ler a Bíblia por si mesmo. Um dia, um missionário adventista apareceu na pequena cidade montanhosa de Salomão e o presenteou com um livro branco chamado Old Changels Bible. Vim para compartilhar a palavra de Deus em sua cidade, disse-lhe o missionário. Salomão estava feliz por ter uma Bíblia. O título o intrigou, World Transformers Bible. Ele se perguntou o que significava ser um transformador do mundo. Ele examinou atentamente a Bíblia e viu que era uma versão parafraseada. Ele descobriu que os textos eram fáceis de ler, o que ele gostava muito também. Como outros jovens de sua cidade, aos 20 anos ainda estava na escola. O missionário percebeu o interesse de Salomão pela palavra de Deus e o convidou para participar de um grupo de estudo bíblico. Vamos ler sobre Jesus, ele disse a ela. O estudo bíblico dura 15 ou 20 minutos. Na primeira reunião, o missionário convidou Salomão e os outros a abrirem suas Bíblias em Marcos 1. Antes de começarem a ler, ele orou: querido Deus, por favor, conduza este estudo. Obrigada. Depois de orar, ele pediu a Salomão que lesse o primeiro capítulo de Marcos. Salomão leu sobre João Batista, um pregador vestido com peles de camelo, alimentando-se de mel silvestre, que batizou Jesus no Rio Jordão. Quando terminou de ler, o missionário pediu a outra pessoa que lesse o capítulo novamente. Então, ele pediu a outra pessoa para dizer a mesma coisa novamente, mas agora sem ler a Bíblia. Então o missionário disse que agora eles falariam sobre o que tinham acabado de ler. Que partes do que você ouviu que não sabia? Ele perguntou. Depois de discutir o que era novo para eles, o missionário perguntou o que os surpreendeu na história, e se havia algo que eles não haviam entendido. Ele então perguntou se havia alguma coisa que eles pudessem obedecer, ser ou colocar em prática em suas vidas. Alguém respondeu que parecia que ser batizado era importante, pois tinham acabado de ler sobre o batismo de Jesus. Perto do final do estudo bíblico, o missionário perguntou: que partes desta história você vai compartilhar com alguém esta semana? Então ele orou: querido Deus, obrigado por sua palavra. Ajude-nos a segui-lo. Amém. Salomão gostava do estudo da Bíblia. Senti que agora tinha uma nova compreensão de Jesus. Durante aquele ano, o amor de Salomão por Jesus cresceu por meio de estudos bíblicos. Cada estudo bíblico seguiu um formato semelhante. Eles começaram com uma breve oração. Duas pessoas então leram a mesma passagem da Bíblia, e uma terceira a contou mais tarde com suas próprias palavras. Em seguida, o missionário perguntava se haviam aprendido algo novo, se algo os havia surpreendido, ou se estavam tendo dificuldade para entender alguma coisa. Ele perguntou se havia algo que liam que pudessem obedecer ou colocar em prática em suas vidas, e os convidou a compartilhar durante a semana. Finalmente, ele ou outra pessoa orou. Solomon soube que o missionário estava seguindo um programa de estudo bíblico chamado Discovery Bible Reading, que havia sido desenvolvido pela divisão do Pacífico Sul. Ele também soube que sua nova Bíblia branca estava ligada a um programa da divisão do Pacífico Sul, que busca distribuir 200.000 Bíblias para jovens. Finalmente, ele sabia o que o título da Bíblia significava: World Transformers Bible. Ele aprendeu que um transformador do mundo é um seguidor de Jesus que quer viver como um discípulo e fazer mais discípulos. Depois de um ano de estudos bíblicos, Solomon decidiu que ele também queria mudar o mundo. Então ele seguiu o exemplo de Jesus em Marcos 1 e foi batizado. Atualmente, ele é um aluno da 10ª série de 26 anos, liderando um grupo de jovens na construção de uma nova igreja adventista em sua cidade. Ele também é missionário, usando sua Bíblia Old Transformers para dar estudos bíblicos a familiares e vizinhos. Agora que sou adventista, meu grande desejo é ver outros membros de minha família se juntarem à Igreja de Deus, ele nos conta. Obrigado por sua oferta missionária, que ajudará a espalhar o Evangelho em Papua Nova Guiné e em toda a divisão do Pacífico Sul.